Mauro César Pereira. Samuel Lino chega ao Flamengo e aí eu adoraria ver a cara de Marcos André, se puder dividir a telinha, por favor, Kaique, porque veio da boca... Maradona? Amigão, eu posso completar, depois você fala o que você quiser? Posso ou não? Pode. Então, muito obrigado. Qual foi a sua perguntinha irônica? Não, que você falou, pô, a cara de Marcos André, não, tá chegando Maradona, eu tenho que ficar com medo mesmo. Não, eu quero ver sua carinha pelo seguinte, porque Samuel Lino jogou pelo Atlético de Madrid, foi eleito o melhor jogador da temporada 2023, 2024, eu acho, né? Pelo Atlético de Madrid, e ele disse que é muito difícil dizer não para o Flamengo quando o Flamengo vem forte, porque o Flamengo é o maior clube do mundo. Era nesse momento que eu queria ver a sua carinha, Marcos André. Só faltava, é igual que nem você falou do presidente do Fluminense, que chegou lá, quando chegou na semifinal, e falou, vamos voltar pro Brasil e vamos ser campeão brasileiro. Só faltava o presidente do Fluminense, gente, ó, fomos bem no Mundial aqui, mas vamos voltar pro Brasil, vamos ser uma merda, entregar os pontos, viu, Thiago Silva? Não defende, o Fábio deixa a bola entrar, o Samuel Lino foi contratado, maior contratação do estado do Flamengo, só faltava ele se apresentar e dizer, não é nada disso. Lógico, o discurso tem que ser esse. Todos, quando se apresentam, Tico, vai beijar o escudo, vai falar que é o maior. Esse é discurso comum. Não sei por que está te surpreendendo isso. Tem um bom, o Vamp, do Vinha, que hoje joga no Flamengo nesse sentido, né? Porque quando ele sai do Palmeiras, ele vai perguntar daquele negócio, né? Despedida e tal. Não, só volto para jogar no Palmeiras. E aí ele foi pro Flamengo. E aí ele foi perguntado sobre esse episódio. Ele falou, cara, eu falei aquilo ali porque era ali, tava saindo do Palmeiras e tal. É igual aqui. Não ia falar, eu vou jogar em outro. Vou jogar no Corinthians. Uns e outros, quando trabalhava na Plim Plim, era maior, aquela marra. Primeiro, aqui, primeira CBF, primeira pergunta sempre foi para Plim, né? As demais esperam. Não sei o quê. Manda ele agora falar. Qual a maior emissora que você trabalha, Tico, hoje? A maior emissora que eu trabalho, não. A maior emissora, Jovem Pan. Legal. Chega aí falando merda pro Marcelo. Marcelo te mandar derrubar esse tijolinho tudo aí em cima de você. Vai lá pra Plim fazer. Vai lá pra Plim falar isso aí com esses tijolos. Não diga que é Jovem Pan, não. Samuel Lino chega ao Flamengo, diz que é difícil dizer não para o Flamengo. Mauro César Pereira é apresentado o maior reforço da história do Flamengo em termos de valores, né? Samuel Lino. E ele falou que tinham clubes da Europa interessados, mas que ele preferiu o Flamengo. Você acredita nisso, Mauro? Que ele realmente tenha preferido o Flamengo a clubes europeus, até grandes clubes europeus, pela dimensão que esse cara pode ter jogando no Flamengo? Obviamente, ele teve uma proposta salarial que interessou a ele, outros argumentos devem ter sido apresentados, aí depende muito do que o clube europeu em questão, falava-se no Napoli, acenou para ele. Enfim, questão de objetivo na carreira, que o cara quer fazer, quer voltar ao Brasil, prefere seguir no futebol europeu. Escolha pessoal. Agora, isso aí é frase feita. Melhor mal do mundo. Isso concordo com o Mampeta. Isso é frase feita. Vai falar o quê? Né? Não, eu queria ficar lá, mas acabei vindo para cá. Ou vim para cá porque sei lá o quê. Não, vai encher a bola do Flamengo, é normal. Se fosse no Corinthians, no Palmeiras, essa lembrança do Raiz do Vinha é muito boa. Falou que as pessoas queriam ouvir. Né? Porque o tipo da pergunta é meio sacana, né? Você chega para um jogador estrangeiro, o cara atua num time aqui no Brasil. Você jogaria em outro clube? Aí ele fala, sim. Aí cai todo mundo em cima do cara. Mas não tem nenhuma proposta, não tem nada. É uma pergunta totalmente fora do contexto. Não, eu só jogaria aqui. Aí passa, muda o giro, ele vai lá para fora, joga num clube, joga no outro, aí o outro clube brasileiro vai contratar. Você disse, eu falei que vocês queriam ouvir. Eu falei que sim, não enche o saco. Porque o cara não sabe onde ele vai jogar, ele é um profissional. Eu acho até maldoso isso, a não ser quando ele está falando de um jogador que tem uma história muito grande num clube, né? E que de repente, você está aqui há 10 anos, você jogaria? Não, agora essa altura da carreira, eu quero pendurar a chuteira aqui, só saio daqui se não me quiserem mais. É o outro contexto. O jogador está 6 meses, 1 ano no clube, o cara faz uma pergunta dessa. É para ouvir uma resposta, digamos assim,
politicamente correta para você não se comprometer. Não está errado o jogador, não. Porque o que isso acrescenta, né? E o Samuel Lino, o importante agora é o seguinte, ele vai ter que jogar, ele vai ser muito cobrado, ele custou muito dinheiro, né? Então ele vai ter que ser um jogador realmente decisivo. Mauro, deixa eu te fazer até uma pergunta. Eu vejo alguns jogos do Atlético de Madrid, né? Liga dos Campeões. Eu sempre achei que ele era lateral esquerdo, com 2 linhas de 4, ele jogando na frente, que nem às vezes os caras fazem com o Cuiabano lá agora, com o Alex Telles e Cuiabano, né? O outro treinador fazia isso, que está agora no Fortaleza. Sim. Ele não é lateral esquerdo de origem? Mas ele se fixou mais como um atacante. Mas um atacante pelo lado esquerdo mesmo, joga né? Linha de não do lado contrário, onde joga o Luiz Araújo. Ele joga lá na esquerda mesmo, com a perna esquerda. Na esquerda, ele usa bastante a direita, né? Ele jogava na linha de... 2 linhas de 4. 2 linhas de 4, jogava na linha da frente, na linha de meia, na ponta esquerda. A grande questão é assim, tem uma diferença que eu vejo nas contratações, eu acho que isso é absolutamente pertinente pelo perfil do atual diretor técnico, e o Flamengo tem hoje um treinador que participa ali, né, não da negociação, mas da escolha dos jogadores. E isso é bom. Quando era o Marcos Braz, na época do Landim, o Flamengo contratava assim, ele cismava com alguns jogadores. Um exemplo, Cebolinha. O Cebolinha, o Flamengo, quando começou a pensar, o técnico era um, quando contratou já era outro. Por quê? Não queremos o Cebolinha. Não havia muito critério. Por quê? Porque o Cebolinha tem uma característica, não, eles escolhiam o nome e iam atrás. Tanto que trocava de técnico, às vezes a forma de jogar, o objetivo do treinador era outro e o jogador continuava na mira. Estou dando esse exemplo porque foi um jogador que o Flamengo custou a contratar. Agora, se vai dar certo, não sei, tá? Mas há uma clara preocupação em colocar no elenco jogadores que preencham algumas necessidades que eles têm. Então, eles queriam o quê? Um jogador que atuasse do lado esquerdo e que seja um cara que tenha drible em espaço curto para abrir espaço, porque o Flamengo enfrenta muitos times fechados, e que faça o corredor. Ou seja, o cara que volta, ele faz o corredor inteiro, né? O Wesley, como lateral, era a mesma coisa, só que partia de uma linha defensiva. O Wesley, por isso que ele foi contratado pela Roma, né? Ele faz o corredor direto, ele vai e volta. Nem todo jogador consegue fazer, né? E o Wesley faz até bem. Ele melhorou muito defensivamente. E se melhorar mais, deve jogar com 3 zagueiros e tal, lá na Roma, a tendência é ele crescer mais. O Samuel Lino faz o corredor, então, até porque já jogou de ala. Então, acho que a escolha tem muito a ver com essa expectativa. Um cara que consiga driblar espaço curto para abrir defesa e que seja capaz de fazer o corredor, ou seja, que recompõe, que volta marcando, que vai até o final. Agora, por exemplo, o Carrascal, que vai chegar hoje à tarde, eu acho. 3h30 hoje. 3h30, né? O Carrascal, a mesma coisa, eles queriam, se vai dar certo, eu não sei, estou dizendo o perfil, a gente conversa com as pessoas para entender por que o Carrascal. Ele pode jogar no lugar do Arrascaeta, ele pode jogar como o Gerson jogava, com um ponta armador pelo lado, e ele é um cara que tem um drible curto, ele de fato é um cara de muito drible, né? Por quê? Porque eles falam, a gente sente a necessidade de jogadores que consigam abrir a defesa, que o Flamengo troca passe, a defesa está fechada, e tem que ter alguém que dribla, abre espaço, chama a marcação de um e tal, e consegue criar uma situação, às vezes nem uma assistência, mas iniciar uma jogada que desestabiliza a defesa adversária. Um outro jogador que eles ainda não desistiram é o Lucas Beltrán. Aí você pega os números do Lucas Beltrán, ele não tem tantas assistências, tantos gols, o atacante lá da Fiorentina, ex-River Plate, jogou também no Colón de Santa Fé. Mas ele tem como característica o quê? O cara que pressiona a saída de bola, é o jogador que pode jogar como segundo atacante. Então eles buscam um jogador com esse perfil. Eles não estão olhando só para os gols. O cara tem 300 assistências, não sei quantos gols. Gente, eu não estou dizendo se é certo ou se é errado. Se vai dar... É o que eles estão fazendo, né? O que eles estão pensando. E a gente conversa com as pessoas para tentar entender por que esse jogador. E a explicação é essa. No caso do Lucas Beltrán é isso. Ele tem o perfil que eles querem. Ou seja, ele tem alguns predicados que o Pedro, por exemplo, não tem e agora está tentando adquirir. Que é esse jogo intenso sem a bola. Bom, eu não estava com você no programa. Eu vendo o jogo, achei até o Pedro estabanado demais. Sim, ele fez 3 faltas. 3 faltas seguidas, um atrás do outro. Levou cartão e continuou. 3 faltas e não sofreu falta. Eu falei no programa aqui, eu digo, ele, tudo bem, se entregou mais, mas estabanadamente, que ele poderia ter tomado o cartão bem cedo. Ele precisa aprender a fazer esse trabalho. Não significa ter que sair... amigo, com todo... deu o carrinho vibrando, o jogo 0-0. A única parte positiva nisso é assim, que se houve uma queda de braço dele do Felipe Luiz, eu acho que o técnico ganhou, porque assim, ele mudou o comportamento dele, ele percebeu, se eu não fizer isso, se eu não me entregar mais ao jogo, eu não vou jogar. Tá errando, mas
pelo menos está demonstrando interesse. Eu achei que demonstrou até demais. É demais. E exageradamente tomou cartão. É necessário para ele ser um jogador melhor. Isso é uma coisa que eu não sei isso é uma pena no futebol. Os jogadores, não sei se é o caso dele, não conheço as pessoas que estão ao lado dele. Até sei quem são, mas mais ou menos, mas não sei como é que se relacionam. E nem sei se é o caso dele, mas geralmente o que acontece? Quem cerca o jogador, empresário, amigo, parça, parente, assessor, os caras só passam a mão na cabeça. O que tem que falar pro Pedro? Pedro, você ficou puto, tal, legal, foi exposto, aquilo não foi legal, história do print e tal, que a pessoa lá falou, o técnico foi duro na coletiva, mas vem cá, os caras têm razão ou não têm razão? Se você jogar dessa maneira, se você se aprimorar, você não vai ser um jogador melhor? Você vai renovar um contrato melhor, até para ter um contrato lá fora, que seja um mercado alternativo e tudo, você vai ser um jogador melhor, porque ele tem muitas qualidades, mas ele precisa ser mais participativo, sem dúvida alguma. Então, parece que de uma forma ou de outra ele compreendeu isso, mas que ele está estabanado, está muito estabanado. Esse jogo foi assim, ele cometeu 3 faltas, não sofreu nenhuma, e as faltas, assim, bem assim. O juiz demorou de dar o cartão a ele. Tentando desarmar e chegando, trombando com adversários, derrubando todo mundo. Não é isso também. Acho até porque, sei lá, querendo demonstrar vontade por não saber muito bem, talvez, fazer esse tipo de serviço, digamos assim. Mas as contratações são mais criteriosas, me parece. Se vai dar certo ou não, é outra história. Mas isso eu acho positivo, você tentar trazer jogadores que tenham características que se encaixam no time, e não uma coisa aleatória. Eu quero fulano de tal. Porque ele é bom, porque ele jogou em tal lugar, porque ele é famoso, ou porque ele é simpático. Não, esse jogador tem tal característica. Se isso vai funcionar ou não é outra história, é uma questão de trabalho do técnico, da adaptação do jogador, né? E o Samuel Lino vai ser muito cobrado. Ninguém chega, entre aspas, impunemente por 22 milhões de euros aqui no Brasil. Vai ser cobrado, como o Vitor Roque é cobrado. A expectativa é o que eu falo, ele vai entrar em campo, tem uma etiquetinha na camisa com o valor dele aqui, ó. 22 milhões, que pode chegar a 24, dependendo das metas que ele venha a atingir. Por exemplo, eu fico, viu, Tico, lá no Ninho pensando, né? Aí eu fico no Ninho pensando, falando sério, eu tenho uma amizade, você também tem amizade com o Emerson Royal, tem amizade com o pai dele. Eu tava vendo a entrevista dele, ele ontem falando, por exemplo, para mim o Emerson Royal, ele fica muito mais perto da seleção, voltando pro Flamengo jogando bem, que ele já era da seleção, do que o Wesley na Roma. Porque ele já foi convocado. Sim. Jogou até contra a Argentina. E ele vem também com esse intuito, né? Que tinha proposta para a Turquia, vem, volta. É mais barato do que a venda do Wesley. O Flamengo não bosta um. Com 2 jogadores que estão numa posição que está carente no futebol brasileiro e na seleção brasileira. E se o Emerson jogar bem no Flamengo, ele está muito mais próximo de ir para a seleção do que o Wesley lá na Roma. Porque ele já era da seleção antes do Wesley. Né? E ele fala assim na entrevista, ó, porque todo mundo fala que ele apoia bem, mas marca mal. Ele falou, ó, eu tô com um treinador que era lateral da minha posição, diferente, lateral esquerdo, que defendia bem, quer dizer, vai me passar muita coisa boa, quer dizer que já vai aprender também alguma coisa. Ele fala isso na coletiva. Eu não acho ele tão ruim, não. Eu acho que até ele é bom nos desarmes. Não, mas ele fala isso, né? O Felipe Luiz falou que eu posso apoiar, pedalar, mas ele, como foi lateral e mais defensivo, ele vai me ensinar muita coisa. Agora, eu acho que não foi barato. Acho que 9 milhões de euros também é caro, né? Para um jogador que não estava quase jogando e tudo mais. Agora, se ele não tivesse em baixa lá no Milan, ele não viria, gente. Ele ia voltar para a Premier League. Isso é uma coisa muito óbvia. O Milan se difere dos 2, né? Laterais, né? Devolveu o Walker, que foi para o Aston Villa, né? Isso. Sim. O Milan está mudando tudo, né? O Milan muda toda hora, né? Ele está mudando o elenco profundamente, como o Atlético também. Esses caras saíram por isso. O Atlético e o Theo Hernandes também foi para o Al Hilal, né? Então, mundo árabe. Então os caras estão reformulando o time. Por isso que surgem essas oportunidades, né? E também tinha uma outra questão ali, que era o tempo. O Flamengo tinha que rapidamente contratar um lateral, porque o Flamengo falou, Roma, eu vendo o Wesley, mas eu quero contratar outro cara. E até falaram que a Roma tinha dado um prazo, não sei quantas horas, pelo que eu apurei, não foi isso. Assim, a Roma falou, tá bom, resolve logo aí, porque eu quero fechar o negócio. Tem que apresentar o jogador. Pré-temporada já tá? Temporada. Tipo... A Roma estava jogando agora contra o Frankfurt, não, um time alemão agora. Eu estava assistindo a ESPN, jogo amistoso. Então, aí... Kaiserslautern. 2, 3 dias depois, o Flamengo fechou a contratação do Emerson. Ele tem 26 anos, é um jogador que ainda tem uma idade boa. Essas contratações, o mais velho é o Saúl, com 30. Porque o Carrascal tem 27, o Royal tem 26, o Lino tem 25. Né? Então são jogadores já de uma outra faixa de idade. E são jogadores prontos, né? Não é jogador tipo o Álvaro Montoro, 18, 19 aninhos, que o Botafogo contratou, fez um gol ontem. Isso é um jogador para você maturar e tal, tentar negociar, enfim, se destacar.
O Flamengo buscou jogadores para realmente reforçar o elenco e tentar ganhar competições. Não são jogadores que você contrata pensando em revender. Pode até acontecer. E eu acho que uma idade ainda boa, né? E no caso do Saúl, assim, o jogador estava livre, né? Não pagou multa. Claro que vai ganhar um salário bom, vai ter luvas, mas não demanda pagamento de multa rescisória. Enfim, acho que é um mercado interessante. Agora, acho que a grande diferença em relação à outra gestão é que eu acho que é mais criteriosa essa. Assim, dentro do que eles planejam. Se vai dar certo ou não é outra história. Mas as contratações são menos aleatórias. Antes elas tinham... Mas o também. Cebolinha e o Michel fica? Esses dois estão na prateleira para ser negociado há meses. Michel não topou, né, aí para... Chegou uma proposta, acho que não topou. Não sei se ela chegou para valer mesmo, mas até agora não saiu. Tem uns 4 meses que eu falei isso. Que dos pontas do Flamengo, os 2 do lado direito, Luiz Araújo e Plata, o Flamengo não negociaria. Cebolinha e Michael, eles não vão falar isso, claro que não vão desvalorizar o jogador, mas chegando proposta, vão ouvir com muita alegria e prazer. Estão loucos para poder vender, porque... Tanto contrataram o Lino, porque nenhum dos dois está vingando. E é uma questão também de característica, né? Uma característica diferente dos outros jogadores. E o Cebolinha é um jogador que já, pelo tempo que ele está no Flamengo, teve uma outra fase melhor, ele entrega muito pouco. Pelo que ele custou, ele entrega muito pouco. E não falta oportunidade. É provável que amanhã tenha outra chance. Porque amanhã deve ser um time misto, eu imagino. O Pedro está suspenso no Brasileiro, vai jogar, tudo indica. O Alacian também pode jogar, que também está suspenso. E o Cebolinha deve ter uma chance amanhã. Eu imagino que ele vai jogar. Ele deve fazer. Acho que o Felipe vai misturar um pouco ali. Deve descansar o Jorginho, o Arrascaeta. Um dos zagueiros, pelo menos, ele tem que descansar. Esses caras estão jogando todo jogo. Porque o jogo da semana do Flamengo não é amanhã. O jogo da semana é domingo com o Ceará. Esse é o jogo. Especialmente com o Palmeiras envolvido nesse mata-mata com o Corinthians, né? O Palmeiras está arriscado domingo em jogar contra o Vitória com um time desfalcado, pensando no Corinthians, dependendo do que aconteceu hoje. Imagina se o Corinthians ganha hoje. O Palmeiras vai como domingo? Vai completo? Contra o Vitória? Eu acho que não vai. Acho que ele vai jogar tudo para mudar o cenário. Então, o jogo de domingo para o Flamengo é muito importante. Porque, na verdade, hoje é Flamengo e Palmeiras brigando pela liderança. O Cruzeiro perdeu o contato. É que tem 2 jogos a mais que o Palmeiras, 1 a mais que o Flamengo. E o campeonato, assim, pode ser que aconteça diferente, mas o que me parece é que está apontando que os 2 podem desgarrar. E o Cruzeiro talvez não consiga acompanhar. Essas 2 últimas rodadas foram... Porque os 2 não jogaram bem e ganharam. E o Cruzeiro fez 1 ponto em 6. Era para perder para o Corinthians aqui também. Pois é. O Corinthians tirou a bola em cima da linha. Quase perdeu o jogo. Quase perdeu o jogo para o Corinthians. Quase perdeu o jogo. Então, assim, eu acho que é uma semana muito importante para o Flamengo. Tem que estar muito atento a isso. Ah, mas é o Atlético Mineiro, não sei o quê. Paciência. Ganhou o domingo do Atlético. E acho que amanhã ele vai colocar um time misto. E acho que seria o mais razoável. Aí deve ter chance para o Cebolinha de novo. Mas ele entrega muito pouco, muito pouco. E o Michael é um dos jogadores mais caros do Flamengo, né? Assim, salário, né? É um jogador bem caro. Também que não justifica nem de longe. Eu vou pedir para o Kaique colocar aqui essa declaração, né, do Lino. Porque o Lino, ele diz que o Flamengo é maior que o Atlético de Madrid em tudo hoje em dia. E é uma declaração, claro, que gera uma repercussão. Vamos ouvir aí o Samuel Lino. Muito, muito boa estrutura, fantástica a nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Você comentou com a gente mais cedo que você começou a acompanhar vídeos e tal para saber como era, mas estando aqui é diferente? Estando aqui é diferente. Na verdade, eu não sabia que a academia era tão grande. Sim. Eu achei que era só essa parte aqui que aparece mais. Mas ele é bem grande, eu gostei bastante da estrutura. O Saúl, seu companheiro, que chegou recentemente, chegou a comentar que aqui, hoje em dia, o Flamengo tem um CT até melhor do que o do Atlético de Madrid. Então, o Atlético está numa fase agora de crescimento e de mudança na parte de estrutura, estão criando uma cidade esportiva e tudo. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, todo... O campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. Olha aí, Vamp. Isso eu não acho que é uma declaração padrão. Ele comparou realmente o Flamengo com o Atlético de Madrid. Claro que ele diz que o Atlético de Madrid está construindo a cidade do Atlético de Madrid, que aí deve ser, né, com mais estrutura do que o Flamengo. Mas só de saber que o Flamengo hoje tem uma estrutura melhor que a de um dos maiores clubes aí do futebol europeu hoje,
é um baita feito, né, Marcos André? Com certeza, Tico. Ó, eu vou te falar uma parada aqui, ó. Eu tava comentando isso outro dia aqui. Depois da Copa do Mundo, né? Depois da Copa do Mundo, se você pegar... A gente sabe que as gestões de alguns clubes não é legal. Não é legal, não é muito legal. Não entra na minha cabeça um Cruzeiro valer 600 milhões de reais. Não entra na minha cabeça um Vasco valer 700 milhões. Pela torcida que tem, pelo patrimônio que tem. Você pega, por exemplo, ele veio agora do Atlético de Madrid. Né? É brasileiro, já sabe o que é o Flamengo, sabe o que é a torcida do Flamengo. Jogou lá na Europa pro Atlético de Madrid por quase 6, 7 anos. Você pega o Ancelotti que chegou, que só trabalhou Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, né? Como atleta, Milan. Aí ele chega no Brasil, vem para... Eu falo, seleção brasileira pode ter aí, você acabou de falar, mais um presidente sendo indiciado, uma coisa lá que tem uma parada lá. Não tem seleção no mundo que tenha a estrutura que a seleção brasileira tem. Nenhuma delas. Espanhola, francesa, aquele treinamento lá em... Por mais que esteja o tempo, é frio lá em Teresópolis, não sei o quê, a estrutura lá é coisa de outro mundo. Aí ele chega aqui no Brasil, ele vai ver um jogo do Flamengo logo no Maracanã. O Flamengo comprou agora seu terreno, mas a praia do Flamengo sempre foi o Maracanã, as grandes conquistas, tá tudo ligado ali ao Flamengo. E aí ele olha aquilo, pô, que isso? O próprio Saúl tava vendo os caras tudo no jogo agora contra o Atlético Mineiro, uma galera sentada ali. O Emerson e o Lino já sabem, são brasileiros, sabem mais ou menos o que é. Aí depois ele vem, convoca a seleção, o Ancelotti, aí convoca, fica dentro do centro de treinamento do Corinthians. O Corinthians que está numa draga administrativa, mas essa estrutura de centro de treinamento, de estádios, não deve quase nada para muito time da Europa, não. E não é só pro Atlético de Madrid, não. Eu falo que o Porto, Benfica e o Sport, eles deixam a desejar estrutura para muitos clubes brasileiros. Porque parece que é todo mundo grande, que nem o Real Madrid, que nem o Bayern de Munique, né? Tem times ali na Europa que a diferença é só dentro da moeda, que aí vale 6 por 1. Você vai me dizer que um Tottenham, o próprio Chelsea mesmo, é porque a Premier League, o mundo todo vê, mas ele não tem mais torcedores e estrutura. Tem treinamento, todo mundo fala treinamento do Tottenham, treinamento do próprio acabei de do Chelsea, Paris Saint-Germain, tudo aí, o PSV Eindhoven tem um treinamento. Mas aqui no Brasil a diferença está na moeda, é 6 por 1. Tem muitos times organizados, né, nessa parte de estrutura de campo, os estádios, a maioria tudo, o cara chega aqui para jogar, porque lá tem, vamos supor, você vai no Campeonato Espanhol, tem as babas lá, tem seu Getafe da vida, tem seus times pequenos, espanhol, você vai lá no Campeonato Francês, tem lá seus times pequenos, na própria Inglaterra mesmo, na Holanda, na França, na Bélgica. E aqui no Brasil, você pega um Campeonato Brasileiro, você vai ao Rio de Janeiro, hoje o Flamengo joga lá no Maracanã e o Fluminense usa também. Mas o Botafogo usa o Engenhão, um estádio que foi feito para as Olimpíadas. Aqui o Corinthians joga no estádio de Copa do Mundo, o Palmeiras também é um estádio caro. O Morumbi precisa de uma reforma, é o Morumbi também. O Atlético Mineiro agora acabou de construir seu estádio. O Cruzeiro joga no Mineirão, você vai na Fonte Nova, o Bahia joga na Fonte Nova, o Vitória joga no Barradão. Né? Fortaleza lá, que o Fortaleza Ceará tem um problema de grama. O Grêmio tem seu estádio próprio e o Inter tem um dele. Então, é uma estrutura muito grande. Eu duvido que 20 clubes da Série A, do italiano, do francês, do inglês, do espanhol e do português e do belga, tem estádio como tem aqui no Brasil e sem treinamento. A gente pode reclamar, assim, de organização política. Muitos clubes devendo, tudo. E também lá é 6 por 1 a moeda, né? 6 por 1. Então, quando ele fala assim, o Atlético de Madrid, eu sei que chegou um investimento agora grande lá, eles vão fazer um negócio, eu estava lendo outro dia, diferente mesmo, mas você pega o próprio CT do Corinthians, com toda essa draga que está aí, é um CT impecável, pô. O São Paulo ficou um pouco atrás, que Cotia era referência para todo mundo. Então, você vai no treinamento do Palmeiras, a seleção vai também. Então, o que ele falou, aí sim, aí não é rasgar seda, não. Aí é de verdade, não é só Flamengo, não. Vários outros clubes aqui no Brasil, duvido que 20 times da série da Premier League ou da La Liga tenham as condições de sem treinamento e estádio que nem tem aqui no Brasil. Tudo bem, é um país continental, é maior,
Tudo. A gente fala ainda sobra. Ainda sobra que você tem lá no Amazonas, né? Ali no Amazonas, ali no Pantanal, que o Cuiabá estava jogando outro dia, o Amazonas joga a Série B do Brasileiro. Que são arenas de Copa do Mundo, pô. Arena de Copa do Mundo.